Oi, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Tô meio sumidinha. Hoje a minha amiga pegou e mandou pra mim: Tati, tem semana que você dispara e posta vídeos, a semana você fica mais quietinha. É porque realmente eu vou postando e vou gravando conforme, né? Vai dando aí, né? Eu tô gravando hoje dia 15 de dezembro de 2020. Eu fui até o centro da cidade com a minha filha. Ela começou a trabalhar agora e foi me dar meu presente de Natal. Peraí, gente, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Aí. E, né, a gente foi lá pro centro da cidade porque ela foi comprar algumas coisas pra ela e também comprar o meu presente. Dia de terça-feira, essas duas últimas terça-feiras, eu tenho trazido minha filha aqui no canal, né? E falei pra vocês que eu quero gravar com ela um torta na cara, né? Mas eu preciso comprar o chantilly, né? Os pratinhos, né? E elaborar as perguntas. Eu tô querendo fazer, vai ficar engraçado. E é bom fazer ela dar uma estudadinha também. Eu quero fazer o torta na cara com ela do manto, né? Com perguntas da Bíblia. E eu vou ver se eu faço com ela um outro eu já e eu nunca, também do manto, né? Como a gente ia em movimento de oração, nessas coisas assim, fazer um já eu nunca desse tipo eu acho que vai ficar legal. Vou elaborar as perguntas, tudo, e vou estar trazendo para vocês. Em falar em eu já eu nunca, teve uma pergunta ali, né, que se já tinha tido a paralisia do sono. E eu falei que já e que eu traria esse assunto aqui no canal e que eu contaria o meu relato como foi comigo a paralisia do sono. É um assunto meio complicado para mim porque envolve meu pai, né? Meu pai, ele já é falecido há 12 anos, isso, 12 anos. E eu vou contar a história toda certinha para vocês, tá? Como que aconteceu comigo, por que eu falei que pra mim é espiritual. E eu vou contar toda a história como que aconteceu comigo, né? Eu tinha de 14 para 15 anos quando ocorreu a paralisia do sono comigo. E vou dar os detalhes e tal, né? E vocês vão entender, né? Já de início vocês já vão entender qual a participação do meu pai aí nesse fato que aconteceu comigo. É complicado eu falar, mas foi assim que aconteceu, tá? Em janeiro de, meu Deus do céu, 90 e quanto, meu pai? 1900 e bolinha, foi aí que eu não lembro quando que eu fiz, o ano que eu fiz 15 anos. Mas enfim, eu faço aniversário em fevereiro, né? Faço aniversário dia 9 de fevereiro. Já anota essa data, né? Pra vocês me darem presente. Tô brincando. Mas tá. Ele foi pra casa, ele morava em Campinas, nós morávamos em Lins. Eu acho que nessa época eu já morava em Sumaré. Tava entre Campinas e Sumaré ali, eu não me recordo. E ele pegou férias. E ele já tinha, né, naquela época a gente não tinha telefone, celular, então nós nos correspondíamos por cartas, né? Eu tenho as cartas do meu pai guardadas até hoje. E aí ele falou que ia tirar as férias dele e que iria para minha casa, ele ficaria ali por volta de um mês, que ele pegou numa data que daria certo até a data do meu aniversário, dia 9 de fevereiro. E o que a gente fosse fazer no meu aniversário, ele estava ali disposto até dobrar e tal, né, financeiramente, né, pra festa ali. E ele falou a data que ele viria, né? Que ele iria ali para Lins. E a gente pegou, sempre esperamos o meu pai em casa, né? Lins é uma cidade, não sei como está hoje em dia, mas 1900 e bolinha nessa data aí, era bem pacata, de boa, sossegada. E a gente morava numa distância bem, como que eu posso dizer? Era uma distância boa, né? Nós morávamos, para quem conhece Lins e assiste aqui o meu canal, a gente morava na Vila Alta, ali em Lins, bem no início da Vila Alta, né? Então nós descemos a pé, eu e minha mãe, até
a rodoviária de Lins, né? A gente falou assim, vamos lá buscar o seu pai, né? E eu na ansiedade esperando o meu pai. A gente se via uma vez por ano e tal. E a gente sabia os horários, né? Que ele chegava, que ele gostava de viajar de noite, ele chegava de madrugada em casa, né? E a gente sabia os horários que ele vinha pela Reunidas, né? E aí a gente sabia o horário que ele ia estar chegando ali na rodoviária de Lins. E a gente desceu, tava calor, né? Que é o mesmo calor daqui de onde eu moro. E aí a gente falou assim, então vamos descer. Minha avó, né, que era viva, né? E ficou com meu irmão, que ele era bem criança. Meu irmão devia ter de 5 para 6 anos, que a gente tem uma diferença de 9 anos e meio, né? Aí a gente estava descendo e a gente nunca tinha visto o que eu vou dizer agora para vocês. Eu não lembro o nome dessa rua lá de Lins, que a gente desceu, que dava lateral, que eu acho que não existe mais essa Lusitana ali, né? Um supermercado lusitano. E na hora que a gente estava descendo, bem grande na parede, estava escrito o nome do tio Lucy lá, né? Tava o nome dele bem grande lá. Eu e minha mãe, a gente olhou assim, nessa época minha mãe tava bem desviada da igreja. Até ela olhou pra mim, assustou e falou, misericórdia. Né? Eu falei, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue, né? A gente viu aquilo, eu tava bem firme na igreja nessa época, né? Minha mocidade foi na igreja. E aí a gente viu aquilo e já entrou um sentimento, assim, uma coisa estranha. Nós chegamos na rodoviária, era o que? Umas 2 e pouco da manhã, umas 2 e meia. A gente foi perguntar, a gente ficou ali esperando, né? E nada do ônibus. Aí o rapaz lá do guichê, a gente foi perguntar pra ele assim, não, o ônibus que vem de Campinas para Lins já veio, teve um adiantamento, veio rápido na estrada, acho que o motorista deve ter dado uma boa acelerada e chegou bem antes do horário que a gente estava acostumado, né? E aí a gente já ficou tudo muito estranho. Aí nós subimos de volta para casa, a hora que nós chegamos lá, o meu pai já estava em casa, né? Meu irmão acordado, aquele monte de presente. Nossa, eu acho que quando eu fiz 15 anos, meu pai me deu 6 pares de sapato de uma vez só, e todos da marca Zaleia. Nem sei se existe a Zaleia hoje em dia, mas eu sei que na época era bem caro, né? E ele levou um monte de roupa, sapato, né, brinquedo pro meu irmão, né? Ele levou um monte de coisa, ele tava lá e a gente já notou que meu pai tava meio esquisito. Eu dei um abraço nele, foi um abraço frio, sabe, estranho. Ele não tava legal, meu pai tava esquisito, sabe? E aí eu queria, sempre tive, a gente morava numa casa de madeira, acho que antes dessa. Eu não lembro agora, mas eu sei que a gente foi morar nessa casa, era muito boa, até sonhei com ela, essa casa esses dias. E aí era a sala, né? Tinha o portão na entrada, a arinha, a sala aqui e o meu quarto, a porta já dava ali pra sala, né? Aí vinha o quarto da minha mãe, o meu irmão acho que dormia com a minha avó, eu sei que tinha quatro ou 5 quartos, né? Desse lado todo aqui eram os quartos. Vinha a sala, aí vinha o corredor, o banheiro e a parede da cozinha, que ela era bem grande, era uma casa enorme. Eu gostava muito de morar nessa casa, era uma casa muito boa. E aí eu peguei e cedi o meu quarto pro meu pai dormir. Eu falei assim, não, o senhor pode ficar no meu quarto, né? Eu já tinha separado isso. E eu não lembro se eu fui dormir com meu irmão, com minha avó, com minha mãe, não sei, né? E eu deixei o meu pai lá, no meu quarto. Aí ficou uns dias lá e a gente tinha uns irmãos da igreja, a irmã Esther e o irmão Orival, que eles muito amigos, eu gosto deles demais. E aí eles queriam conhecer o meu pai e o meu pai nessa época fumava, né?
E a gente tinha comentado, a irmã Esther foi em casa para visitar, conheceu o meu pai, e ela contou que ela tinha o vício, né? Estava na igreja e não fumava mais, estava liberta do vício. E o meu pai toda hora oferecendo para ela, sabe? Uma insistência. Tava muito estranho, né? Aí teve uma noite, ele estava sentado na área, aí apareceu coruja, sabe? Na, ali no muro de casa, nunca tinha aparecido. E eu lembro que teve uma noite que do nada a minha mãe e meu pai discutiram uma coisa boba. Eu estava sentada com meu pai na área, minha mãe estava na sala, estava assistindo novela, não sei, meu pai estava escutando música ali, acho que minha mãe não estava gostando e tal, e eles fizeram uma briga assim do nada, era noite, e o meu pai pegou as coisas dele e falou, não, eu vou embora. E eu falei, não, pai, pelo amor de Deus, né? Não vai embora, olha a hora que é, não tem ônibus pra Campinas, você vai dormir na rodoviária? Eu não sei, gente. Sei que ele pegou num pé de guerra com a minha mãe, assim, por nada, os dois brigaram, ele pegou as coisas dele e foi embora. Eu lembro dessa cena até hoje, né? E traz muita tristeza. Eu fiquei chorando, né, vendo meu pai indo embora ali. E ele ficou nem uma semana, não sei, sabe? Eu esperei tanto meu pai ali fazer meus 15 anos, meu pai tá comigo. Foi uma festa simples que eu tive, mas eu tive essa comemoração. As pessoas que eu gosto, né, estavam lá no meu aniversário, amigos da igreja, né, amigos da minha mãe também, que eram meus amigos, enfim. Minha tia, irmã do meu pai, tava. Nessa época ela namorava o Joel, estavam lá, né, enfim. E foi muito triste eu vendo aquela cena, meu pai indo embora, né? Eu tô contando detalhadamente para que vocês possam entender. Então vocês viram, meu pai tava esquisito e tal, né? E ele foi embora e eu fiquei chorando. Eu falei, meu Deus, onde meu pai vai dormir e tal. Eu fiquei muito triste. Nossa, foi horrível para mim. Aí o que me restou foi voltar para dentro de casa, né? Eu pedi pro meu pai ir embora, ele nem me deu as horas e continuou indo. Voltei, né? Fui dormir no meu quarto, normal. No dia que ele foi embora, tudo bem. Não sei se ficou um dia ou dois, eu não lembro. Depois disso que aí começou a paralisia do sono. Eu lembro que eu estava dormindo e eu sonhei que eu estudei no Fernando Costa de Lins. Muitos conhecem por Fernando Costa, muitos conhecem por Industrial, porque antigamente essa escola, ela dava muitos cursos técnicos, era uma escola muito boa que eu estudei lá. Minha mãe estudou lá e eu quis estudar lá. E assim, na entrada da escola, tem toda a escadaria e vem o saguão assim, da escola e tem um lance de escada, assim, para ir pro andar de cima, né, que tem as salas de aula. E eu sonhei que eu tava, a escadaria aqui e eu tava aqui, a escada aqui, eu aqui, tá, gente? E aí eu tava ali conversando com uma amiga minha, que ela já tinha falecido, ela faleceu com 15 anos de idade num acidente de moto. E eu, nossa, e eu falava, não vou falar o nome dela, né? Mas eu falava, Ana, você tá aqui, olha, falaram que você morreu e que não sei o que e tal, né? E no que eu tava conversando com ela, eu senti que na hora, como se alguém desceu aqui nesse lance de escada, eu aqui veio e tampou minha boca. E eu escutei assim, com a boca assim. Eu ouvia, né? A minha voz com a boca tampada. E aí uma voz que a pessoa, nesse ser aí que tampou a minha boca, pegou e falou assim pra mim: não chama ele, não clama, não chama ele. Eu falei, misericórdia, Senhor, e na hora, né, você fica, na hora, você perde totalmente os seus movimentos, você fica inerte na cama, sabe? Você quer falar e não, meu Deus do céu, meus gatos derrubando a casa.
você quer se movimentar, você quer falar e você não consegue, não consegue. Gente, foi horrível e eu lembro que você fica assim totalmente, sabe, paralisado, você não consegue fazer nada. E aí eu lembrei, e eu lembro que eu comecei a falar assim, e comecei a clamar a Cristo, né, chamar Jesus, Jesus e tal, e tal, e tal, até que esse negócio foi embora. Gente, eu nunca tinha passado por isso. Eu fiquei horrorizada. Nossa, meu Deus do céu. Entrou uma aflição de alma dentro do meu coração. Eu amanheci no outro dia, contei pra minha mãe e tal. Ah, menina, deixa de besteira, que não sei o que e tal, tal, tal. E daí começou o meu tormento, porque não foi só a paralisia do sono. Quando começava a anoitecer, eu já tinha medo da noite. Quando entrava uma aflição muito grande dentro do meu coração, porque eu imaginava que aquilo ia ocorrer, né? E ocorreu por várias vezes, não era toda noite, né? Nessa sequência de ser toda noite, mas foi bastante frequente. E eu coloquei uma mesinha, que eu tenho ela até hoje, do lado da minha cama, peguei as bíblias de casa, deixei no Salmo 91, peguei os inários, tudo que tinha, na época era o inário 4, né? Coloquei no hino 381, que é o Forte Rocha, ali. Eu dobrava o meu joelho no chão para orar, parecia que tinha alguém assim, ó, encostado, sabe, na porta e rindo da minha cara de deboche, eu sentia a presença. Se não via, me atormentava assim toda noite. E além de atormentar assim, também atormentava durante o meu sono. Então foi muito tempo. Eu não sei, eu não lembro quanto tempo, mas foi muito tempo, gente, muito tempo. E eu senti essa presença e eu ficava atribulada, eu ficava com medo, eu clamava a Deus, eu botava todos os véus debaixo do meu travesseiro. Eu dormia de véu, para vocês terem ideia. Eu dormia de véu para ver se esse negócio não vinha me atormentar. E vinha. Aí eu tenho um primo meu muito crente, né? Eu posso falar o nome dele aqui, né? O Natalício. E a gente sempre foi muito amiga, eu gosto muito desse meu primo. E eu contei, a gente chama ele de Nata, né? Eu falei, Nata, eu tô passando por isso, eu não aguento mais, misericórdia. Você conhece algum irmão que espanta esse espírito? Porque faz tempo eu não tenho paz. Aí eu já tinha falado pra minha mãe, ela rindo da minha cara, me zombando, e eu ficava com medo, atribulada, demorava para pegar no sono porque eu tinha medo de vir me atormentar. E vinha, entrava assim, era qualquer sonho, pá. E falava, não clama, não chama ele, não chama, não clama. Principalmente eu pedia para eu não chamar por Jesus Cristo. Mas era a minha saída e eu clamava e saía aquele peso de cima de mim e eu voltava ao normal. É muito horrível isso, gente. E aí eu comentei com meu primo, aí ele falou do irmão da igreja, você ó, tem o Tabian. Eu sei que ele tem o dom de expulsar espírito e a gente vai congregar, né? Eu acho que foi ou numa quarta que eles iam congregar na central, não sei se foi numa quarta ou num sábado. E ele conversou com esse irmão e falou que ia levar ele lá em casa pra orar, né? E. Ai, gente, desculpa. E tal, e eu fiquei muito feliz. Eu falei, graças a Deus, esse tormento vai acabar na minha vida. Aí eles foram lá em casa, não me recordo se foi numa quarta ou no sábado, foi após o culto. Eles oraram na sala de casa, na hora que ele entrou ele já percebeu, ele falou que tinha um negócio lá e tal. Fez aquela oração na sala, né? Eu dobrei o meu joelho com fé, clamei a Deus mais do que eu já tinha clamado. Que prova espiritual que eu passei, sabe? E aí ele orou, foi lá porque ele tem esse dom, né? E aí eu peguei e criei, ele pegou e falou assim, fique em paz. Deus manda te dizer, fique em paz, que isso não vai mais te atormentar. Eu falei, amém, louvado seja Deus, pode dormir em paz. E realmente eu fui dormir em paz. O meu primo falou assim, ele ainda passou aqui e ainda fez assim, ó, na barra da minha calça. Eu falei, santo Deus, tem misericórdia, Senhor, tem piedade.
Aí só que eu senti paz, me senti leve e fui dormir. Vocês lembram, né? Eu falei que meu pai ficou no meu quarto, ele dormia na minha cama e ele tava esquisito. E deixou esses negócios lá no meu quarto, me atormentando, né? Aí eu peguei, fui dormir em paz, mesmo assim eu tinha tudo esse negócio lá. Eu lembro que a minha avó ficou com muita dó de mim. Minha mãe debochava, né? Não vou esperar o que dela, né? Mas minha avó ficava com muita dó de mim. E aí eu peguei, fui dormir em paz aquela noite, só que aconteceu um negócio. Estou eu dormindo, né? Lá, de boa, em paz. Lá vem o troço. Lá vem o negócio outra vez me atormentar. Aí eu clamei a Deus de novo, chamei por Jesus Cristo, por tudo que tem no céu. Chamei e falei, Senhor, tem misericórdia, eu queria e tal. E foi a última vez. Eu escutei a gargalhada dele. E o que me vem em mente assim, é ele rindo e ele saindo. Ai, gente, até me arrepia. Misericórdia, Senhor, cobre teu sangue. Eu lembro dele saindo e ele sumia no meio da parede. Eu não estava de olho aberto, mas eu tive essa impressão, eu tive essa visão. Eu posso assim ver aquele vulto assim, escutei a gargalhada dele e ele indo e desaparecendo na parede, que a minha cama, a porta do quarto era aqui, minha cama desse lado, e ele sumiu nessa parede aqui. E foi isso que aconteceu comigo com esse assunto da paralisia do sono. Eu falei que eu ia gravar aqui e teve um inscrito no meu canal que foi perguntar pra mim, que ele desconhecia esse assunto, eu expliquei mais ou menos pra ele e falei que eu viria aqui gravar um vídeo. Então eu vim aqui trazer esse relato pra vocês. Eu creio sim que é espiritual, né? Tanto é que depois disso nunca mais, uma hora ou outra, até que aconteceu, né? Mas não dessa forma assim. Mas graças a Deus nunca mais está repreendido. Em nome do Senhor Jesus, misericórdia, meu Deus. Mas é isso que eu queria gravar para vocês, trazer aqui esse meu relato, como que aconteceu comigo a paralisia do sono. Tá bom, pessoal? Desculpa, ficou extenso, mas eu precisava gravar todo certinho, né, numa sequência, para que vocês pudessem entender. Tá bom, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus. E se vocês passam por isso, conhece alguém, algum irmão da sua denominação, alguém que tenha o dom de expulsar, vocês chamam, vocês oram, vocês clamam. Se acontecer com vocês chamem por Cristo, porque, rapaz, na hora o negócio sai. E ora com fé, chama quem tem o dom para expulsar, porque isso só sai com quem tem dom mesmo, para tá expulsando, tá bom, pessoal? Eu, não é porque eu não faço parte, venho aqui e faço as críticas daquela denominação, mas eu creio, vou fazer um vídeo explicando, né? Eu creio nos dons de Deus e no mundo espiritual, tá bom, pessoal? Um beijo, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.